Fala, guerreiros, boa noite. Mais um vídeo aí do canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Vamos que vamos. A última notícia aí, né? Rescisão de contrato do meia Renato Augusto, né? Renato Augusto que ontem jogou, né? Entrou, né? Jogou não, entrou no empate, né? Entre Juventude e Fluminense, 1 a 1 no Alfredo Jaconi. Gostei da brincadeira do Lessa, né? Quando ele diz na altitude de Alfredo Jaconi, realmente. Lá parece que tem altitude, tem grama sintética, impressionante como o Fluminense não consegue vencer. São 20 anos sem uma vitória lá em Caxias do Sul contra o Juventude. E ontem, tem aí o vídeo pós-jogo aí que eu fiz. Não fiz um vídeo longo não, depois confiram aí. Coloquei agora há pouco também para vocês saberem. O Renato Augusto entrou no final do jogo, aos 34, acho que 35, no lugar do Everaldo. O Renato falou que estava treinando ele como centroavante, né? Hoje treinou na parte da tarde com o restante do grupo, né? Principalmente os que não jogaram ou que entraram no segundo tempo contra o Juventude, já pensando no jogo de quarta-feira contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. Mas depois do treino, né, Fluminense e Renato Augusto chegaram a um acordo, a um consenso, e foi divulgado aí pelo GE, né, há poucas horas aí, que eles rescindiram o contrato. Ele tinha contrato até o final agora desse ano, 2025. Para você que não lembra, né, Renato Augusto veio, né, depois de uma passagem boa pelo Corinthians, eliminou a gente até em 2022, um dos responsáveis, né, por eliminar a gente em 2022 na Copa do Brasil, somente no jogo da vinda, né, 2-2, né, onde ele foi primordial. No jogo da volta, o Fluminense batido facilmente também com a bela atuação dele. Em 2024 ele chega ao Fluminense, no início de 2024, um pedido de Diniz, era o cara para brigar ali pela posição com o Paulo Henrique Ganso. Acabou que não deu certo, né? Nem jogando junto e nem brigando pela posição com o Paulo Henrique Ganso. O Renato Augusto ficou muito aquém, né, do que a gente esperava, né, do Renato Augusto. Ele que teve anos, que foi cria do Salão do Fluminense, né, e realmente não teve o que... Ele que não atingiu as expectativas, né? Tanto dele, acho que dele, pessoal também, como do clube, né? O potencial dele muito grande, muito alto. É um jogador que tem um bom chute fora da área, tem um bom passe, né? Um bom lançamento, um cara que comanda o meio-campo, vinha bem, veio fazendo bons jogos no Corinthians. Não aguenta, né? Todos os jogos da temporada, a gente sabia disso. Já seria um cara para dividir as atenções ali com o Paulo Henrique Ganso, principalmente, né, nesse ano, quando o Ganso praticamente ficou 70 dias sem jogar, ainda vem recuperando a forma física. Ele era o cara, né, pra gente contar, mas ele acabou se machucando no início do ano, no jogo contra o Madureira, num pênalti não dado, né, ele caiu em cima do ombro, teve que operar, né, infelizmente. Não foi muito aproveitado pelo Mano no final do ano passado, para falar a verdade, né, também entrou em poucos jogos com o Mano Menezes. A situação era outra também do Fluminense, né, não era um jogador taticamente, né, doar o que o Mano queria. A gente entende isso. Nesse ano a gente achou que ia ser diferente, aí teve essa lesão, voltou de lesão já com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, pensando em aproveitá-lo, falou para ele que ia dar o tempo necessário para ele estar 100% fisicamente, né? Mas parece que o 100% fisicamente, acho que eles entraram no acordo e viram que o 100% fisicamente dele hoje não é igual, né, ao que a gente esperava, né, de um jogador profissional, né? Não chega a ser um jogador que a gente vai falar que é ruim, mas no Fluminense, infelizmente, são 2 anos aí jogados fora, né? O que me deixa assim triste é que, além dele ser um grande jogador, não é porque ele recebe um salário alto nem nada não, porque o Fluminense contratou, buscou o jogador, sabia quanto ia pagar, mesmo em final de carreira. É um jogador que tem um currículo, né? Jogador de seleção brasileira também, esteve em Copa do Mundo. Mas é um jogador que não estava de sacanagem, vamos dizer assim, né? Porque muitos jogadores vieram para o Fluminense, contratações que em torcida nós não queríamos, né? Nem eu, nem vocês. Tivemos jogadores que vieram, como Douglas Costa, né? Não devia nem ter vindo, né? O Diniz também exagerou. Gabriel Pires, que eu achava um bom jogador, mas tinha um problema de lesão, né, constante. Então era um jogador que a gente já sabia que poderia não render, né, por esse motivo, que ele teve esse problema no Botafogo. O Terãs, que não vem jogando, nem no Peñarol ele vem sendo aproveitado, para você ver. Ele está sendo quase devolvido do Peñarol para a gente, por falta de futebol, de apresentar um futebol, né? O menino do Arsenal, o que eu esqueci agora, o Canhotinho, que também
não rendeu bem, começou bem, depois caiu de produção, né? O time também não estava bem, mas era um jogador também pouco produtivo. Acho que ele, para mim, se compara ao Canóbio, né? Eu não vejo nele, no Canóbio, boas referências, né? O goleiro Felipe Alves aí, que veio a pedido do Diniz, também veio só para ganhar o dinheirinho do Fluminense e ir embora. Esses jogadores eu acho que vieram ou para não jogar ou para não render, só para ganhar o seu dinheiro. Renato Augusto não, você vê que o Renato Augusto tentava ainda jogar, treina todo dia, é um cara exemplar, um cara amigo da galera, um cara que ninguém tem nada a reclamar, um cara que estava tentando prestar um melhor serviço para o clube, mas não conseguiu, né? Infelizmente, né? Para a gente, né? Porque não viu o bom futebol do Renato Augusto, que ele, principalmente no Corinthians, né? Jogou até na seleção e até na China também, jogava muito lá, a quantidade de partidas era menor, mas aqui também a intenção dele era jogar menos partidas, mas ser muito bem aproveitado, né? E ter um bom rendimento. Não aconteceu, né? O contrato dele é até o final de dezembro de 2025. O Fluminense, eles chegaram a um acordo agora, né? Vou dar até uma lida aqui no que o GE falou, né? Eu falei da disposição e tal. Fluminense, vou ler o comunicado do Fluminense, tá? Fluminense e Renato Augusto comunicam, então foram os dois, tá? Em comum acordo. Comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024. Foi fundamental na conquista da Conmebol Recopa daquele ano. Acho que o melhor jogo dele foi aquele passe para o Douglas Costa, e o único lance bom do Douglas Costa foi o pênalti que ele sofreu, né, para sermos campeões na Recopa. Ao todo, disputou 35 jogos e marcou um gol. O Fluminense agradece, né, a contribuição do atleta no período em que esteve no clube e deseja boa sorte ao atleta, né? Isso foi logo depois do treino, agora de tarde, né? Ele falou que num vídeo, no final do ano passado, o repórter perguntou para ele sobre o futuro, ele falou que pretendia se aposentar esse ano no Fluminense, no final do ano. Acabou de uma maneira boa, né? Acabou não acontecendo, infelizmente. Eu acho que não mancha muito a carreira dele, né? Mas fica aquele gostinho de quero mais, né? Gostinho que poderíamos ter mais do Renato Augusto, né? E precisávamos dele, principalmente no ano passado, quando vivemos aquele momento terrível, né, do Campeonato Brasileiro, e ele não conseguiu nos ajudar. Como eu falei, ele saiu do Flamengo novo, né? Fez sucesso no Flamengo, saiu do futsal do Fluminense, foi pro Flamengo, brilhou no campo, foi vendido para o Bayer Leverkusen, né? E depois, em 2013, ele saiu do Flamengo em 2008. Em 2013 ele voltou pro Corinthians, viveu um excelente ano, ganhou o Paulista, ganhou a Recopa, foi artilheiro, foi escolhido o melhor jogador do brasileiro em 2015, jogou bem a Copa de 2016, foram 127 jogos na primeira fase com 15 gols. Depois ele vai para a China, fica lá de 16 a 20, voltou para o Corinthians em 21, né, disputou 116 jogos, marcou mais 15 gols, e ídolo do Corinthians, né? Ele saiu do Corinthians, a torcida do Corinthians até meio que chateada com a saída dele, é um ídolo do clube, talvez quisessem que ele encerrasse a carreira lá, mas com todo o tumulto, né, do clube, envolvendo dinheiro, patrocínio, essa coisa toda, acabou que ele foi negociado com o Fluminense, e ele agora está saindo. Eu não digo pela porta dos fundos, tá, gente? Eu acho que ele é um atleta que foi muito profissional, tentou, né? É lógico que o clube tem sua parcela de culpa, porque sabe que é um jogador que era propenso, né, no final de carreira a ter alguns problemas de lesão, mas teoricamente os problemas dele não foram nem musculares, né? Foram mais de pancada, né? O problema do ombro caiu em cima do ombro num pênalti não dado, teve um outro problema no tornozelo, também de uma pancada, e isso fez com que ele perdesse tempo para recuperar seu físico e não conseguiu produzir o seu grande futebol. Para mim, Renato Augusto deixou muito a desejar, não jogou o futebol que a gente esperava, mas não sai pela porta dos fundos, como os outros jogadores que eu falei agora há pouco. Eu acho que ele tentou, né? Eu acho que o Renato foi enfático e deu um tempo. Tem o tempo necessário para você jogar 100%. Ele falou, estou 100%. O Renato deve ter falado para ele, seu 100% está muito aquém do futebol hoje em dia, do futebol profissional. Então, acho que tentou ainda o ataque, né? Jogar de centroavante também não tem. Agora, o Fluminense só tem realmente 2 centroavantes, né, no elenco. Um está machucado, o outro até que não fez uma má partida ontem, mas centroavante vive de gols, né?
E esse vai ser um problema que o Renato vai ter que resolver agora nessa janela. O Fluminense tem que ser muito certeiro, precisa no mínimo de 3 a 4 contratações. Eu acho que o Fluminense precisa de 2, 3, precisa de 3, 4, talvez até 5, para montar um elenco mais forte, né? E talvez devesse até pensar em rescindir outros contratos, né? Que não deveriam nem ter sido renovados, né? Isso é culpa da diretoria, como Manuel, Thiago Santos, próprio Keno, que vive, né, a base não de lesões às vezes, né? Mas ele joga uma partida e não consegue ter a sequência. Joga uma como titular, aí reclama de ser reserva. Aí ele entra bem como reserva. Quando entra como titular, ele joga uma e fica 2, 3 fora. É problema físico, a fisiologia mandou, mas não dá, né? Quando renovou, já sabia que ele era propenso a ter esse tipo de lesão ou tipo de problema muscular. A carga é muito intensa para a quantidade de jogos. Mas também é um jogador que fica 3 fora, 4, 5 fora. Aí não dá, né? Então também não deveria ter renovado com o Keno. Foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca. Beleza, obrigado. Vida que segue. O clube muda, né? Os jogadores, muda o pensamento e cada um no seu barco. Mas Mário renovou. No mínimo esses 3. No mínimo esses 3 aí. Mas a gente pode botar mais. Aí o René não deveria ter vindo, né? São coisas que acontecem, né? Mas futebol é assim mesmo. Para encerrar esse vídeo, tem uma grande notícia aqui, eu falei do René agora, né? De lateral esquerdo, né? O Jeff Té foi considerado o melhor jogador do campeonato escocês, né? Aí teve gente que falou, pô, mas do campeonato escocês, campeonato fraco. Realmente, o campeonato é fraco. É bem disputado, assim, né? Entre os clubes, principalmente Rangers, Celtic. Mas ele foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato. Ele tem apenas 21 anos. Não serviu, né? Não serviu para o Fluminense, não teve chance aqui para mostrar o seu futebol. De repente ter uma paciência com ele, como a gente está tendo com o Riquelme, com o Isaac, né? Muitas vezes com o Martinelli, que eu acho um grande jogador, mas a torcida pega no pé. E ele disputou 52 ou 53 partidas ao longo da temporada, 33 pelo campeonato escocês como titular, tá? Das 40, se eu não me engano. Jogou Liga Europa, então jogou campeonatos importantes. Foi escolhido, né, eleito o melhor jogador aí do campeonato escocês. Tem muito a crescer, né? E o campeonato escocês é uma curiosidade, tá? Ele revela vários jogadores para a Premier League. Se você for pegar os times da Premier League, você vai ver que tem vários jogadores escoceses ou do futebol escocês que saíram do futebol escocês para jogar na Premier League, que é uma das melhores, uma das principais ligas de futebol do mundo. Tamo junto, notícia rápida aí da saída do Renato Augusto, da rescisão de contrato. Voltamos aí com mais notícias aí no canal. Tendo notícia, a gente volta. E não deixa de se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos. Vamos chegar aos 1.000 inscritos aí. É a minha primeira meta aí. Tô felizão, já estamos quase chegando. Faltam 31, acho, aí de inscritos para bater essa meta. Então me ajuda. Vamos compartilhar os vídeos, inscrever, deixar seu like, ativar notificações de toda hora, notícia do Flusão aqui para vocês. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.